Bem, como vimos no vídeo anterior, quando o consultor chega na oficina para fazer uma avaliação, para iniciar um trabalho, as primeiras informações que ele tem são apenas do faturamento. E esse faturamento é um número aproximado, não é um valor exato. Nós faturamos aqui por volta de 50, 55 mil por mês, por exemplo. Não temos aquele valor bem certinho, como deveria ser, até os centavos, que isso aí facilita bastante a gente ter a precisão, porque a precisão não é pelos detalhes dos centavos, mas sim pela qualidade da informação sendo passada. Se eu tenho confiança na informação, eu ajo de uma maneira assim, sem tentar questionar. Agora, se eu não tenho a confiança da informação, eu fico meio confuso. O gestor é como o motorista dirigindo uma cidade grande. Quando ele vê o farol mudar de cor, ele fica alerta. Ele tem certeza que ele tem que parar na próxima mudança. Então ele tem que reduzir, ele tem que observar, tem que ver se tem pedestre, tem uma série de coisas. Então a confiança na informação é importante. Você está dirigindo e acende uma luz do painel do teu veículo, a luz da temperatura, você para na hora. Você tem plena confiança daquela informação. Então você vai verificar. Então, mesmo assim, são as informações que nós temos dentro da nossa oficina. Quando sinalizar alguma coisa, a gente tem que ter confiança. Portanto, não basta ter as informações. É importante ter as informações, mas não basta ter as informações. As informações terão que ser precisas, gerar confiança em todos. Olha, nós não atingimos a produtividade desse mês. Olha, o nosso custo fixo ficou acima 5% do que a gente havia planejado. Então, essas informações que são extremamente importantes para gerir o grupo, para as pessoas acreditarem naquilo que estão lendo, para as pessoas acreditarem e cada um tomar decisão dentro do seu setor, para que no futuro, no fechamento do mês lá, no fechamento do período, a gente fala, olha, aconteceu isso, cada um relata o que aconteceu no teu setor. Se for uma empresa de médio porte, enfim. Mas se for uma empresa pequena, nós também temos que ter essa informação. Cada um tem que ter, o próprio gestor, que é o comprador, que é o que atende, por exemplo, ele tem que ter confiança, mais ainda, porque é ele que está gerando as informações. Entendeu? Então, quando a gente adentra as instalações de uma empresa para fazer um trabalho dentro da empresa, um trabalho de resultado, um trabalho de processo, implementação de processo dentro da empresa, a gente encontra poucas informações. E sem as informações, todos temos problemas. Ninguém vai fazer gestão se não tiver informação. Nós já falamos e temos falado isso aí continuamente. Então, quando a gente chega na empresa, a gente encontra as vendas, mas todas dentro de um recipiente, todas sem trabalhar, todas caem sem divisão nenhuma. O primeiro passo que nós temos que fazer é, através de processos de geração dessas informações, nós temos que separar, como a gente viu ainda no último vídeo. Né? A gente está só relembrando aqui. A gente transformou aquelas informações do fechamento do mês, por exemplo, nessas informações que estamos vendo aqui agora. Aí as bolinhas vermelhas que estavam dando aquele balaio lá, nós fomos analisar, eram as vendas do setor hidráulico, as amarelas eram a venda da injeção eletrônica, as verdes são da elétrica, enfim, nós separamos. Quando a gente separa, é uma pequena informação, mas notamos que já começa a clarear, começa a gente fazer questionamento que o gestor faria, que o consultor vai chegar e falar, então, veja bem, meu amigo, se aqui nós temos, por exemplo, né, o setor hidráulico, com quantas pessoas tem lá, a gente vai alocar já tanto pessoas para aquele setor, quanto o custo. O primeiro passo é separar. Alocar significa o quê? Por exemplo, setor de vermelho, setor hidráulico, ele tem quantas pessoas? Ele tem 2 pessoas. Qual é o faturamento desse setor? Faturamento é 15 mil.
E o setor amarelo, o setor de injeção eletrônica, você tem 3 pessoas. E qual é o faturamento? O faturamento lá é 10 mil. Então, só aí nós já vemos questionamentos, e questionamento é fazer gestão. Quando a gente tem as informações, ela vai surgindo para a gente começa a questionar. Peraí, tem alguma coisa equivocada, tem alguma coisa errada aqui. Por que esse número de pessoas que fatura um valor e um número maior de pessoas fatura menos? Eu começo a ver. E os custos? Né? Como é que são esses custos aqui? Eu começo a pesquisar. O setor vermelho, que custo que tem. Para faturar esses 15 mil, qual é o custo gerado? A que custo? Pergunto. Né? Eu pergunto para o gestor, e o gestor vai perguntar para a sua equipe e vai aprender a fazer isso aqui. Ele vai aprender a colocar esses questionamentos de tal forma que ele começa questionando e a equipe começa a se questionar. E quando traz para a reunião, já traz cada um no seu setor os porquês. Por que eu tenho um custo assim? Por que eu tenho um faturamento daquele outro jeito? O que eu faço para poder aumentar esse faturamento? O que eu faço para poder diminuir o custo, né? Aumentar a produtividade? Enfim, tem milhares de questionamentos. Mas quando vai aflorando para nós, quando vai tornando transparente, fazendo um zoom na visão, no raio-x que nós temos de cada setor. O passo seguinte seria o quê? A gente destrinchar aqui, olha, nós temos um faturamento total da empresa. Né? Nesse caso nosso aqui, um caso de estudo aqui, didático, nós temos esse valor aqui de faturamento total, e aqui de um lado nós dividimos faturamento de serviços. Desses 313 mil, 48,21 é referente a serviço, significa R$ 151.359. Nesse caso hipotético nosso aqui. E o que é o valor de peças? É os 51,79%, que com os 48 daria o 100% de faturamento. Então, se nós temos um faturamento X, pergunta, quanto fatura o serviço dentro da empresa e quanto fatura peças? Qual o percentual? O fato é o seguinte, nós temos que fazer a nossa empresa, reparação automotiva, produzir pelo serviço, pagar todas as despesas. Essa é uma tendência. Não temos isso ainda? Não temos. No nosso caso aqui, 48% ainda do faturamento é de serviço e 51% é faturamento de peça. Então a peça representa para nós um fator fundamental para a gente se manter. Né? Ela ainda contribui bastante para que a gente possa manter os resultados financeiros da nossa empresa. Mas no futuro nós vamos trabalhar para que a gente continue vendendo peça, mas o serviço ele pague toda a despesa e dê lucro. Porque o nosso foco principal é vender serviço. Nós somos prestadores de serviço de qualidade. Essa é o nosso foco. Continuando aqui, nós temos um faturamento total de 313 mil, nesse caso hipotético, e 48% é serviço e 51,79% é peças. Né? Isso aí, colocando num gráfico para ficar mais visual, a gente olha a distribuição que tem, a concentração que tem a nossa empresa. Olhando do ponto de vista de peça e serviço, o nosso raio-x, do nosso DNA, eu chamo de DNA, esse gráfico aqui, distribuído dessa forma: peças 48 e serviço 52. Então, o próximo passo, seguindo aí, seria, olha, então, esse aqui, aquele gráfico lá, ele surgiu desse relatório aqui, peças 51,79, dando um total de 100% de serviço. Análise da concentração de vendas, ou seja, eu tenho na minha cabeça quanto no final do mês, em média, minha empresa vende. Quando fecha lá, eu tenho acompanhado no último ano a ano, peças 50%, 52%, 51%,
mais ou menos está na cabeça do gestor. E serviço está 48. Nós estamos trabalhando para aumentar isso aqui, mas por enquanto é na faixa de 48, 50%, entendeu? Então, isso aqui são valores que eu, quando fechar a ideia diferente, vai acender uma luzinha. Olha, deu 40% de serviço, mas o que aconteceu? O que aconteceu com o setor comercial que não precificou? Por exemplo, o nosso setor de elétrico, estou sempre falando, elétrica e injeção eletrônica, setores de elétrica e injeção eletrônica são valores que o gestor tem que trabalhar com muito cuidado. Por quê? Falamos assim, porque é um trabalho da procura, de diagnóstico do defeito. Muitas vezes, para emendar um fio, a pessoa fica 2, 3, 4 horas procurando aquele defeito. É um defeito intermitente que está encostando lá, está dando um curto lá na carcaça do veículo. Então, se nós não soubermos trabalhar isso aqui, o nosso custo de mão de obra, que era 150, cai para 20 reais a hora. Por quê? Eu cobro 150 reais para emendar um fio, mas para achar o defeito eu fico 3, 4 horas. Quando esse valor aqui, ele tende a cair, a gente tem que falar, opa, a gente não, nós temos que ir passando isso para a nossa equipe, para eles ajudarem a detectar e trazer para a gente nas reuniões de fechamento. Pessoal, as reuniões de fechamento, quando a gente vai implantar um processo desse aqui, esses processos de avaliação da empresa, todos têm que saber, todos têm que estar conscientes, tem que ter uma visão de fechamento de mês. A gente acelera os processos para a gente atingir as nossas metas. Nós temos metas, e essas metas são fundamentais para nós. Nós não podemos trabalhar assim, fechou no que deu. Não, nós temos objetivo. Sem objetivo, não dá para a gente para onde estamos indo. Não temos um norte, não temos um GPS que nos orienta. Qualquer lugar serve, como diz na historinha do Alice no País das Maravilhas. Então, temos que ter as metas. Esses valores aqui são metas fundamentais. Nós temos várias metas, vários objetivos. Esse aí é um dos objetivos que a gente chama de fundamental. Então, a gente olhando aqui, a gente já tem essa noção, 50% mais ou menos está dentro, ok. Vamos seguindo aqui, aprofundando um pouco mais essa reflexão. Bom, se a gente tem um faturamento de 313 mil, no nosso caso aqui, hipotético, nós temos aqui de serviços 151 mil que nós vimos aqui, que é os 48%. Agora, uma pergunta básica: quanto custou para a gente produzir esses 151 mil reais? Qual é o custo de produção? Esse aqui é um negócio um pouco, a princípio, complexo, mas não é complexo. É que os conceitos são muito... as pessoas querem acharem caminhos mais simplistas, né? Ele é fácil de enxergar, e nós vamos demonstrar isso aqui numa aula específica só para calcular o custo de produção, para calcular o custo homem-hora da nossa empresa. Nos próximos vídeos que fizermos, nós vamos ter isso aqui demonstrado aqui para todos nós. Então, nós temos aqui um faturamento de serviço de 151 mil. O custo para produzir esse valor de mão de obra é 62 mil reais. Olha que informação importante. Então, temos aqui agora, se temos 151 com custo de 62, a margem de contribuição, ou seja, o resultado, um menos o outro, vai dar 88 mil. Então, eu tenho aqui algumas informações importantes. Veja bem, eu faturei 151 com um custo de 62 mil. A margem de contribuição, o resultado disso aqui foi 88 mil. Eu tirei o custo fixo e o custo administrativo, esses dois são proporcionais. Mas como assim proporcional? Nós vamos explicar isso que tem num vídeo específico para isso aqui. Eu tenho um custo administrativo, que é o financeiro, o comprador, os vendedores, eu tenho o cara que busca peça, eu tenho uma série de gerente financeiro, se eu for, de repente é minha esposa mesmo, mas tem um salário. As pessoas que trabalham, que não são diretamente ligadas à produção, são o setor administrativo, que a gente chama. Pode ter uma pessoa, duas, mas tem um custo administrativo.
Esse custo aqui, mais o custo, água, luz, energia, prolabore, sistema, aluguel, enfim, o custo fixo nosso, ele foi rateado proporcionalmente a esses 48,21%. Se eu tenho um custo total administrativo, mas financeiro da minha empresa, eu coloquei aqui 48,21% desse custo total. Por quê? Porque do outro lado, quando eu vender a peça, os outros 52% vão estar divididos em peças. Por quê? Ele é dividido, ele é rateado proporcionalmente ao faturamento. Então, a margem de contribuição do serviço é o faturamento de serviço menos o custo de produção. Eu tenho a margem de contribuição, um menos o outro. Agora, o custo fixo mais o custo administrativo é dividido proporcionalmente em 48,21%. Né? Então, o lucro bruto de serviço é a margem de contribuição menos esse rateio de custo fixo mais custo administrativo de 84%. Nesse caso nosso específico, é R$ 54.237. Quanto de serviço? 151 mil. 35,83 foi o nosso lucro bruto de serviço, que significa 54 mil reais. Seguindo aqui para o lado das peças, temos um faturamento de peças. Esse faturamento de peças significa 51, como nós já falamos aqui, 51,78%. E o CMV dessas peças, o que é o CMV? Como a gente tem lá em serviço custo de produção, nós temos aqui o custo de aquisição, custo da mercadoria vendida. Quanto custou para mim essas peças que vendeu lá e faturou 162 mil? Qual é o custo dessas peças? Então, o que é o CMV? Está embutido aí. Para quem não sabe, mas vamos falar numa aula específica disso aqui. Mas o que é? O custo efetivo da peça, mais o custo do frete, o custo dos impostos, diferença de ICMS, quando tem, né? As comissões de vendedores, os impostos de venda, está tudo aí. Tudo que for o custo variável do produto está aí. Quando eu vou vender, eu vou pagar, se eu estou no Simples, por exemplo, vou pagar um valor de Simples lá. Esse valor tem que estar aí. Vai ser esse sistema que faz isso aqui. É o software bem configurado que vai dar esses valores, tanto de um lado aqui de peças, quanto do outro o custo de produção, vão estar já configurado. Então, por isso que nós temos que saber as configurações, como é que a gente faz, para a gente poder ter uma informação bem legal, para a gente ter confiança naquela informação. Aí, seguindo aqui, ó, nós temos o que? A margem de contribuição de peça, que é o faturamento menos o CMV, nós temos a margem de contribuição, que no nosso caso deu 51 mil reais. O custo fixo, né, que é o custo fixo total da empresa, rateado em 51%, 51,79, deu R$ 36.779. Então o lucro bruto para nós aqui, 14.281. Qual foi o lucro da empresa? Vamos analisar aqui então. Vamos fazer a junção. Bom, vamos ver aqui, vamos fazer uma análise do final aqui do resultado de peças e serviço. Nós temos aqui 54 mil de lucro de serviço, mais 14 mil de peças, vão ter um total de 68.518, que é o nosso lucro total bruto, que representa 21,82 de 313 mil. Vejam bem, meus amigos, para quem não tinha nenhuma informação, para quem não tinha, estava tudo jogado dentro de um local lá que a gente não conseguia nenhuma análise, agora nós já temos aí informações que dá para a gente fazer gestão. Então, nesse ponto aqui, estamos preparados para ganhar dinheiro com a nossa oficina. Já temos os controles, já sabemos onde que temos que mexer para poder aumentar determinada receita, para poder diminuir determinado custo, né? Então aí começa a ter nós sentado dentro do volante de um carro, com ele todo revisado, com um tanque cheio, cinto de segurança, ajustei o retrovisor, olhei, me ajeitei no banco,
Agora sim, eu consigo fazer. Quando tem que acelerar, eu acelero. Quando pode acelerar, eu acelero. Quando tem que reduzir a marcha, eu reduzo, dou seta, faço. E aí eu tenho a empresa na minha mão.